Revista Novo Tempo começando e, claro, cheio de boas notícias para você. Fundação Oswaldo Cruz premia alunos de Colégio Adventista de Maringá, no Paraná. Tem também um cantor que resolveu doar o seu tempo e o seu talento para ajudar em um projeto em Moçambique. E ainda um musical natalino no NASP de Hortolândia. Seja muito bem-vindo. Vamos compartilhar as boas notícias, não é, Leite? Tudo bem? Tudo bem, Patrícia. Tudo bem com você aí em casa? Espero que a sua semana tenha sido ótima e agora vai ficar ainda melhor, não é, Patrícia? Exatamente. Vamos começar? Vamos sim. Segundo uma pesquisa realizada pela Varkey Foundation, uma entidade que se dedica à melhoria da educação mundial, o Brasil é o país que menos prestigia os professores. E foi por isso que o CPB Edu 2018 foi tão importante para os educadores da rede adventista. A Casa Publicadora Brasileira organizou um evento criativo para premiar os profissionais que elaboraram os melhores projetos, se baseando nos materiais didáticos, nos paradidáticos da editora. E a emoção que tomou conta dos finalistas, a gente confere agora com a Ana Bezerra. Em um momento em que o Brasil ocupa o último lugar no ranking global de valorização de educadores, a Casa Publicadora Brasileira realiza, pelo segundo ano consecutivo, o prêmio CPB Edu. Os professores desenvolvem os seus projetos baseados nos materiais que são produzidos pela Casa Publicadora Brasileira, tanto os materiais didáticos quanto os paradidáticos. Então, qual é o diferencial? Qual é o que a gente vê de diferente? Realmente, os professores utilizando esses materiais, colocando em prática as ideias, as sugestões que ali estão, fazendo com que a educação se torne significativa, diferenciada. E para isso, a editora pensou em cada detalhe, inclusive em pulseirinhas que brilhavam em momentos chaves do evento. Também teve dramatização envolvendo professor e aluno, e até um roteiro criativo que trouxe a história de agentes infiltrados que lutaram bravamente para recuperar o tão almejado prêmio dos professores. Momentos emocionantes que ilustraram o amor dos mestres pela educação. Uma interpretação musical revelou os desafios diários da sala de aula e a importância da comunhão com o céu. Considerações feitas, chegou a hora de conhecer os finalistas. E para isso, a CPB mobilizou educadores do Brasil inteiro. Mais de 700 projetos foram analisados e apenas 40 selecionados. E agora, eles estão recebendo o merecido prêmio. Esse tipo de prêmio é um estímulo para o crescimento do professor dentro da rede educacional adventista. É um estímulo à criatividade, é um estímulo ao amor pelos alunos, mas especialmente um estímulo ao fortalecimento da filosofia cristã e adventista de educação. A gente está premiando aqui gente que se esforçou, que se dedicou, mas que colocou uma visão bíblica, uma visão de valores e de princípios dentro daquilo que fez com os alunos. Nós queremos estimulá-los a que continuem fazendo e motivar outros professores que usem tudo que têm como criatividade, como dom, para oferecer cada vez mais e especialmente levar os seus alunos ao encontro do Senhor. Nós não queremos ensinar matemática, não queremos ensinar química e física apenas. Nós queremos ver o desenvolvimento integral dos nossos alunos. Então esse já é um diferencial. O segundo é que nós queremos preparar cidadãos para que sejam exitosos, bem-sucedidos nessa sociedade, contribuam para um mundo melhor e também para que tenham a vida eterna em Jesus Cristo, que é a razão da existência da educação adventista. A editora surpreendeu os educadores ao levar uma família que foi alcançada por causa do trabalho desempenhado pela educação adventista. A emoção tomou conta dos ouvintes ao ver de perto resultados considerados eternos.
Esse é o nosso objetivo. E presenciar um programa, assistir um programa como esse e participar realmente é motivo de grande alegria. Principalmente no encerramento, quando nós assistimos esse batismo e também assistimos com a presença dessa família aqui, que alcançou ou foi alcançada através da escola e também do livro didático. E para os professores, se o objetivo era animar a classe de profissionais, a missão foi cumprida com sucesso. Com certeza, esse prêmio motivou muita gente, agradecendo a CPB por essa oportunidade. Dezembro começando e com ele chega também a época festiva mais comemorada de todas, o Natal, que relembra o nascimento de Jesus. E para falar de maneira mais ampla sobre a vida e o ministério de Jesus, nós vamos até a Casa Publicadora Brasileira novamente para uma conversa com os editores da revista Adventista. Luzes, cores, enfeites. Dezembro é a estação mais iluminada do ano e o mês de uma das principais datas do calendário cristão, o Natal, festividade que relembra o nascimento de Jesus. Mas afinal, o que sabemos a respeito do personagem que é retratado nas Escrituras como a luz do mundo? Apesar de os evangelhos narrarem muitos feitos do Salvador da humanidade, eles não apresentam detalhes da biografia de Cristo. Qual seria a razão desse silêncio sobre algumas fases da vida de Jesus, especialmente da sua infância e adolescência? É sobre esse tema que trata a edição deste mês da Revista Adventista. Olá a todos, é bom a gente voltar ao Revista Novo Tempo para falar um pouco sobre o tema que nós abordamos na matéria de capa de dezembro. Você já viu aí na introdução do nosso quadro o tema que exploramos. Mas antes de a gente entrar em detalhes, antecipando aí a matéria de capa, eu quero apresentar os nossos dois convidados. Um deles é o pastor Marcos de Benedicto, que é editor-chefe da Revista Adventista. E hoje está com a gente também o pastor André Vasconcelos, voltando aqui ao nosso quadro, né? O pastor André trabalha como editor de livros e periódicos aqui na Casa Publicadora Brasileira. Bom, queria começar com você, André. Você já escreveu outros textos aí falando sobre esse período pouco conhecido da vida de Jesus, sua infância, sua adolescência, né? Afinal de contas, o que os evangelhos dizem e o que não dizem a respeito desses, digamos, anos ocultos, né, da vida de Cristo? Antes de mais nada, obrigado pelo convite, Márcio. A curiosidade sobre esses anos ocultos de Jesus não é uma coisa dos dias de hoje. No segundo século, os cristãos já especulavam a respeito. Uma delas é o estudo da palavra de Deus. É interessante que quando nós vemos ali no episódio de Lucas 2 que Jesus se encontra com os doutores da lei, ele revela um conhecimento profundo das Escrituras. Inclusive em João capítulo 7, verso 15, é mencionado que os judeus se admiraram ao escutar os ensinos de Jesus pelo fato que ele conhecia as letras, né? No caso aí uma referência à Bíblia, e sem haver estudado nas escolas do tempo. Então, considerando o fato de que na literatura rabínica daquele período nós encontramos a evidência, a informação de que as crianças começavam a estudar a Bíblia aos 5 anos de idade, então possivelmente Jesus dedicou uma boa parte da sua infância ao estudo, mas não nas escolas rabínicas, sim em casa. Um outro aspecto que eu destacaria é o trabalho. O Evangelho de Marcos, no capítulo 6, verso 3, menciona que Jesus era um tecton, que geralmente nós traduzimos como carpinteiro. A palavra grega. Exatamente. Mas essa palavra, ela denota uma atividade mais semelhante à de um construtor, que trabalha com madeira, com pedras, com metais. E possivelmente Jesus tenha feito alguns trabalhos na cidade de Séforis, que ficava a mais ou menos 5, 6 quilômetros da cidade de Nazaré. Considerando também que Herodes Antipas fez diversos empreendimentos ali com mão de obra da região. Então, esses dois aspectos marcaram a infância e a juventude de Jesus, o estudo da palavra e também o trabalho. Agora, pastor Marcos, por que os evangelhos não se preocupam em trazer uma sequência cronológica dos fatos, dos eventos relacionados com a vida de Jesus, né? E poderíamos talvez dizer que eles podem ser classificados como biografias de Cristo também? A opinião mais recente aqui é que eles são biografias, têm elementos que correspondem às biografias do mundo greco-romano, de grandes personalidades,
Mas eles não são simples biografias, eles têm um objetivo concreto, que é apresentar o rei messiânico, e por isso eles se concentram em alguns aspectos da vida de Jesus. Então não são biografias no sentido moderno aqui, de apresentar todos os dados, de buscar informações detalhadas, e eles procuram mostrar a relevância de Jesus num cenário mais profético, mundial, cósmico, e por isso eles se concentram. Nós encontramos aí o nascimento de Jesus, mostrando que ele é esse rei messiânico. Nós encontramos também alguns versículos, especialmente em Lucas, no começo de Lucas ali, capítulo 2, versículo 40, versículo 52. São versículos que apresentam fórmulas, resumindo alguns momentos da vida de Jesus ali. Esses versículos dizem que ele crescia em graça, e então ele era observado já nessa fase aqui, diante de Deus, diante dos homens. A palavra graça aparece em dois contextos. Então Jesus estava sendo já notado, observado, ele tinha uma consciência de quem ele era, mas os evangelhos depois voltam a falar dele lá na frente, quando Jesus foi até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. E naquele momento ele é declarado então Filho de Deus. Ele não se transformou no Filho de Deus, apenas Deus o reconhece como Filho amado. Ou seja, e aí começa a fase de milagres de Jesus e de pregações. Basicamente, os evangelhos tratam então do aspecto da identidade e da missão de Jesus. Esses são fatores importantes. Os evangelhos, por serem biografias, eles mostram ali Jesus como sujeito gramatical e o sujeito de falas, de ações, e por isso eles são biografias, mas sem essa preocupação. Mas com detalhes suficientes, como diz João no final do seu evangelho, para que nós saibamos quem ele é, que ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Bom, eu quero agradecer a participação de vocês. Há outros detalhes que você pode acompanhar na edição de dezembro da Revista Adventista. E pode também conferir outros conteúdos em nosso site, o endereço está aparecendo na sua tela. A gente deseja para vocês um bom fim de semana e a gente espera encontrá-los em breve. Até lá. Agora é a hora do intervalo, mas na volta vamos ver os alunos do Colégio Adventista de Maringá, no Paraná, que receberam um prêmio da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Não saia daí, são 2 minutinhos.